Olá, meus irmãos. Uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Eterno. Muito bem, amados, eu hoje quero começar uma série de estudo. Não é estudo bíblico, é uma série de estudo, estudando a palavra de Deus. Eu quero estudar com vocês a palavra de Deus. E quero começar no livro de Romanos. Eu vou procurar trazer, versículo por versículo, um comentário rápido. Então, hoje eu começo no capítulo 1. Eu vou procurar trazer essa meditação toda noite. Está acabando minhas férias. Eu volto a trabalhar segunda-feira próximo. Então, fica melhor eu gravar à noite. Por isso, eu estou suspendendo a oração do entardecer já, porque provavelmente eu não estarei gravando a oração do entardecer, a não ser que eu consiga um tempo para gravar. Muito bem, amados. Livro de Romanos, capítulo 1, eu quero meditar até o versículo 7. Na verdade, esse aqui é um prefácio. É a saudação que o apóstolo Paulo faz para os irmãos que moram em Roma. Ele escreve assim: Paulo, ele se apresenta, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre toda a gente pelo seu nome, entre a quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados. Aqui é o prefácio, a saudação, escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Eu gostaria de começar essa série de estudar a palavra de Deus. Não é estudo bíblico, então estaremos estudando junto, caminhando junto, lado a lado, para procurarmos entender a palavra de Deus. O capítulo de Romanos, capítulo 1, ele contém 32 versículos. Mas hoje eu quero somente estudar os 7 primeiros versículos. Depois estaremos estudando do versículo 8 até o versículo 15, do versículo 16 até o versículo 17, e finalmente estaremos estudando numa só etapa, do versículo 18 até o 32. Então vamos ao primeiro item, do versículo 1 até os 7. O apóstolo Paulo, ele se apresenta como sendo servo do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele está defendendo a doutrina sobre a qual ele se torna apóstolo.
a doutrina sobre qual escreve o apóstolo Paulo estabelece o cumprimento das promessas feitas por meio dos profetas. O apóstolo Paulo fala do Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido, e ele diz que esse Filho de Deus veio através de Davi, ou seja, da descendência de Davi. Ele fala sobre a sua natureza humana, ou seja, ele apresenta o Filho de Deus em forma de homem, numa forma humana, da natureza humana, mas que foi declarado Filho de Deus através do poder divino, ou seja, através do poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então o apóstolo ele olha agora e volta para fazer a sua confissão cristã. A confissão cristã não consiste no conhecimento conceitual ou simples assentimento intelectual. É muito menos ele serve para alguma discussão, para alguma discussão perversa. Ele apresenta Jesus Cristo como sendo o Senhor e ele nos convida a exercermos nele a nossa obediência. Ele diz que somente os chamados para se tornarem servo de Jesus Cristo são aqueles que irão cumprir essa obediência da fé. Ou seja, somente irão exercer obediência de fé aqueles que se tornarem servo de Cristo ou que se torna filho de Deus através de Cristo. Então, o apóstolo Paulo apresenta o privilégio dos cristãos amados por Deus e membro desse corpo que é amado pelo Pai. Ou seja, ele apresenta Jesus Cristo como sendo a cabeça da igreja e nós como membro. E ele fala sobre o dever dos cristãos de serem santos. Eles convidam a nós sermos santos. Ele nos convida que daqui em diante nós somos chamados a sermos santos. E ele encerra, ele sauda a igreja que está em Roma. Ele encerra esse versículo 7 com uma saudação, almejando que a graça, aquela graça que santifique a nossa alma, permaneça sobre nós. Ele almeja que a paz console os nossos corações e que haja em nossos corações o mover livre do Espírito Santo que brota da misericórdia de Deus. Ele cita sendo o Pai conciliador de todos os crentes que vêm a Ele através do Senhor Jesus Cristo. E ele chama esses crentes dos santos, ele diz, de todos os santos que habitam entre vós. É isso que o apóstolo nos apresenta nessa saudação, nesse prefácio. Ele é apenas um prefácio, uma saudação do apóstolo Paulo,
para os irmãos que estão em Roma. Então, amanhã eu estarei gravando do versículo 8 em diante, do 8 até o versículo 15, onde fala sobre a fé dos romanos e que o apóstolo Paulo demonstra, ou seja, ele almeja ver os irmãos que moram em Roma. Ele fala disso de uma maneira todo especial. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos em Cristo Jesus. Amém.